Cast. O pessoal tá Hoje- triste como sempre. Segunda gravação do dia, já começamos desanimados. É verdade, cara. Vamos lá. Muito baixo aqui. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Confins Cast. Vocês estão felizes? Estamos na área, vamos Jassu, vamos! Cara, nosso querido Jasson aí, né? Estamos aqui no meio da igreja para fazer mais um Bíblia sobre a mesa. Queremos, antes de mostrar nossos convidados fixos, pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever. Já, cara, tudo isso ajuda a gente a conseguir ganhar relevância no YouTube, a alcançar mais vidas, através de você baixar um pouquinho aí, clicar no se inscrever, curtir, comentar qualquer coisinha aí. Já no início, no final você comenta mais alguma coisa, beleza? Isso aí. Então tá bom. Show, muito bom, muito bom. Bem-vindo, Davi. Fala, Matheus Ovski, e aí, como é que você tá? Tudo Não, bem? Tudo certo, Tranquilo? certo, tranquilo. Pra cima. Adri? E aí, tudo bom? Vamos pra palavra. Então bora. Sobre o que a gente vai falar hoje? Eu não sei ainda. Ah, não sabe? Sei mais ou menos, mas nós vamos descobrir. Então Você tá. que nos guia. Então, no episódio de hoje, a gente quer abordar um tema que muitas vezes é debatido e pouco entendido no meio evangélico, sobre descobrindo propósitos, né? Boa. Num primeiro momento, Davi, você, pastor de uma igreja, qual momento você teve clareza sobre o teu chamado, sobre o teu propósito, você nasceu pelo quê, para o quê? Cara, aí a gente... eu acho que é um assunto muito pensado, muito desejado, né? Eu acho que até nas pesquisas do YouTube deve acontecer muito, né? De muita gente lá, como descobrir o propósito, né? Porque todos nós temos um anseio, né? De ter as coisas no sentido, né? O porquê que eu existo, né? Há uma necessidade no nosso interior, eu acho que isso é implícita ao ser humano, né? A necessidade de saber quem é, de entender o que deve fazer. Eu penso que o chamado, o propósito, antes de responder a respeito da minha vida, né? Eu penso que ele vai muito além de funções. Eu dividiria como se tivesse um chamado geral, um propósito geral, e aí dentro disso nós vamos sendo direcionados por Deus a certas áreas, né? Mas antes de entrar nisso, respondendo a tua pergunta, eu acho que foi na caminhada, né? Eu particularmente tive um momento de encontro com Deus, que eu tive um grande desejo de viver, o que eu diria assim, eu não vou dizer viver para Deus, viver para Cristo, porque eu acho que isso faz parte do chamado geral, né, de todo crente, de todo ser humano, melhor dizendo. Mas quando eu me encontrei com Jesus, nos meus 17 anos, quando eu acho que eu me converti ali, pelo menos penso assim, eu tive uma forte sensação e um forte desejo de viver a vida para o ministério, de gastar a minha vida. Me lembro que eu era muito jovem e muito imaturo, então eu falava coisas do tipo, eu não quero, não importa se eu vou ter casa, se eu vou ter carro, se eu vou ter família, não quero nada, eu só quero ser missionário, né? Então era uma coisa assim bem exagerada. Na verdade, você falava sempre que você queria morrer pra Jesus, Morrer né? O que pra assustou Jesus. todo mundo. E né? ainda quero. Mas só que na época Na todo verdade, mundo eu ainda ficou... quero tudo isso, mas a maneira que consegue falar, eu trazia isso era bem imatura, né? Aham. Por exemplo, eu fui num culto, voltei pra casa, minha mãe, não, eu quero morrer, quero ir pra nação perseguida e vou morrer lá por Jesus. Uma mãe ouvindo de um filho adolescente, né? Completamente nada a ver, né? Mas eu tive nesse momento, eu tive esse sentimento no meu coração. E a partir dali, que aí eu acho que entra essa questão desse propósito mais específico, que seria ministerial, algo parecido com isso, talvez não ministerial, mas em alguma outra área da vida, foi se desenrolando a partir do momento que eu fui vivendo em Cristo. Vivendo com Cristo, algumas coisas foram se encaixando, já não era mais sentimento, já era prático, tá ligado? E aí as coisas foram ficando mais claras para mim, né? Não sei se é a hora aqui, se não for, se você quiser depois voltar nesse ponto, mas agora, assim, na fase que eu tô de vida, eu aprendi algo que, quando eu olho para trás, faz sentido de quando eu descobri a questão do propósito ministerial na minha vida, que foi o que eu entendo hoje, que é uma frase do Hernandes Dias Lopes. Na verdade, a frase não é dele, ele fala num podcast, ele cita um autor que ele estudou quando ele estava no seminário, que ele dizia que o chamado ministerial, e aí a gente pode colocar isso como talvez propósito, algo parecido com isso, ele é como algemas invisíveis, né? Ele diz, isso para mim faz muito sentido. Então eu tive a convicção quando eu tive esse sentimento de algemas invisíveis.
Por quê? E aqui que ele explica, como que ele explica isso? Não é que eu não tinha muitas possibilidades. Não é que eu não tenho, minha vida não dá certo em nada, então acho que o meu propósito é ser pastor, é esse ministério. Não, eu tinha muitas portas abertas, mas a única coisa que fazia sentido era o ministério. Como se eu tivesse algemado a isso, né? Sim. Então, essa é uma definição que eu tenho, e a maneira que eu descobri, eu tive essa primeira sensação, e depois isso foi se desenvolvendo, as certezas, os direcionamentos foram acontecendo na caminhada, né? Entendi. Não foi um desenho pronto, né? Entendi. Não sei se era isso que você... Não, era para dar o pontapé inicial e até entender. Porque realmente é uma dúvida que muitos cristãos eu acho que tem até hoje. Até pelo peso que um irmão coloca em cima do outro. Porque aí, vamos dizer assim, eu comecei e eu já estou vinculado a algo dentro da igreja e eu começo. E você? Você vai fazer o quê? Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu chamado? Eu não sei. O cara não sabe. E se torna uma pressão, né? Vira um peso, ele mesmo. Fica assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. E, cara, acho que muitas vezes, acredito que não seja assim que as coisas se desenrolem, né? Sim. Adri, você estava buscando aí um versículo, até porque é a Bíblia sobre a mesa, Bíblia né? sobre a mesa. Você quer comentar conosco? Na verdade, até o que eu tava pensando num versículo agora, até trouxe, deixa eu ver que agora eu já até perdi de novo, olha. Aqui de Eclesiastes, que ele fala, né, que o Senhor, ele colocou no nosso coração o desejo pela eternidade, né? Eu vejo muito isso, essa palavra fala muito a minha vida, né, em particular, porque aí, assim, quando você olha para a vida do Davi, ele tem essa questão ministerial muito forte. Não, aquela certeza de eu sou para o ministério. Eu nasci para isso, eu sinto que isso é para mim. Mas aí tem também nós, né? Os cristãos que a gente não sente, não que a gente não sente, mas você sente esse chamado, esse algo muito forte no teu coração, mas que não é para esse ministério, como por exemplo o ministério pastoral, ou talvez não é para viver de forma, até esqueci a palavra, Integral. Às vezes o teu chamado não é integral, mas você tem um chamado ministerial, mas ele não é integral. E aí também traz essa confusão, né? Por quê? Porque o nosso coração, ele tem esse anseio pela eternidade, né? Ele tem esse anseio em fazer as coisas do Senhor. E isso para mim foi muito confuso durante muito tempo. Hoje, né, depois de toda a minha caminhada cristã, minha caminhada de fé, que já faz um tempo, hoje eu consigo entender o que o Senhor tem na minha vida e qual que é o meu lugar dentro do reino. Mas quando você vê essas duas questões, isso traz realmente uma confusão. A gente vê muito isso na igreja. Poxa, eu sinto esse desejo pelo Senhor, eu sinto esse chamado, então eu tenho que viver de forma integral. E aí você não foi chamado para isso. E daí você fica frustrado, que parece que você, poxa, mas eu queria estar lá fazendo, mas talvez você não foi chamado para isso, mas você foi chamado para algo. Você só precisa entender onde você está. Por isso que aí, né? Eu acho que entra essa compreensão que nós precisamos ter do chamado universal, de que todos são chamados à mesma realidade. E as vocações, elas vão sendo distribuídas a partir da vivência e da experiência de cada um com o Senhor. E essa vocação, ela é de fato secundária. Primariamente, porque eu acho que o nosso problema aqui é sempre a inversão das coisas. Eu quero a vocação quando eu não me desenvolvo no chamado universal. Isso. E aí eu fico, meu Deus, o que é? Cara, você tem clareza do que é o chamado universal? E você está andando nesse chamado? A partir dele, você vai sendo direcionado por Deus dentro que aí eu chamaria de vocações, né? Então eu acho que entender esse chamado universal que é o ponto central, né? Desculpa só interromper. Pode. Eu acho que quando você quando você compreende esse chamado universal, quando você entende o seu lugar dentro do reino de Deus, como um cristão, como um servo, como um filho, o teu coração, ele se torna satisfeito em Deus. Mesmo você fazendo coisas muito simples, porque às vezes a gente olha para a questão do chamado e do ministério só como uma coisa grandiosa. Não, se não for grandioso, não é. Mas aí quando você realmente tem essa revelação e você entende o teu lugar, coisas, até eu não diria simples, mas não são tão simples, como por exemplo a oração, fala de casa de oração, às vezes você está orando ali na casa de oração, você se torna uma pessoa satisfeita em Deus, porque você entende que o que você está fazendo é um serviço ao reino, você está sendo útil para o Senhor. Então, você compreender o teu lugar nisso vai mudar a forma como você vive a sua vida e vai te tornar um cristão satisfeito em Deus. Porque muitas vezes a gente busca, a gente dá uma enganada falando que é para Deus aquilo que eu quero e eu tô tentando só preencher
o que a minha carne quer. Então, por exemplo, né? Eu acho que eu tenho esse chamado pastoral, mas muitas vezes eu quero estar lá no lugar de destaque. Ou como no louvor, por exemplo, também. Sim. Eu quero estar lá cantando, mas muitas vezes você quer estar no lugar de destaque também, né? E assim, eu acho que quando a gente cai nessas atividades eclesiásticas, a gente diminui muito o que é o propósito da vida e até a vocação. Porque por vezes essas coisas, elas são muito, como que eu posso dizer, elas fazem parte de um ciclo. Às vezes você vai estar pregando, mas às vezes daqui a pouco você não está mais. Daqui a pouco você está cantando na igreja e aí a pessoa resume toda a vida cristã. Não, eu sou do louvor. Não, eu sou... Não, cara, o propósito é muito maior do que isso. Né? Não, legal. E o que vocês acham, assim? Por que as pessoas são tão obcecadas em tentar entender o seu propósito de vida mesmo, assim? Que existe tanto essa busca? Porque se a gente sai do âmbito até religioso também, a gente vai cair em postagens falando que você precisa ser completo naquilo que você faz. Por que será que temos esse anseio dentro de nós de entender quem somos? Porque eu acho que o que nós mais, o que mais o pecado roubou de nós foi a identidade. Né? Desde o Éden, o homem ele perdeu a compreensão de quem é. Então agora a vida depois do pecado, ela é uma vida de uma busca e uma sede de entender quem somos. Por quê? Porque quando eu fui criado, tanto que a criação do homem, ela é muito bem esclarecida quem o homem era. Ele foi criado à imagem, semelhança de Deus, colocado diante de Deus e dado a ele uma função, que era manifestar quem Deus era sobre a ordem criada e distribuir essa imagem sobre a terra por meio da procriação. Então era tudo muito estabelecido. Quando o homem peca, quando nós temos a queda em Gênesis 3, o homem ele ainda tem aspectos dessa missão e também dessa imagem de Deus, mas agora tudo isso foi afetado pelo pecado e agora ele já não sabe mais quem ele é. Tanto que o pecado original, ele é fruto da serpente ludibriando Eva no sentido de, o que Deus disse? Ela já começa dizendo uma coisa que Deus não disse. Então ela diz, Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, que situação chata, né? E Deus falou que não podia comer de uma. Então ali ela já começa a mexer com a compreensão da voz divina. E quando nós perdemos a voz divina, nossa identidade é afetada. Então o homem depois do pecado, o homem sem Deus, ele não tem identidade. E às vezes nós nos encontramos com Deus e não deixamos Deus trabalhar em nós e não buscamos na palavra a compreensão da identidade. Então eu penso que essa busca é fruto do pecado. Hoje nós não temos a nossa identidade esclarecida, não sabemos quem somos. Por quê? Por causa do pecado. Mas em Cristo nós conseguimos claramente entender quem somos e qual é o propósito da nossa vida, dentro dessa dinâmica do chamado universal e tudo mais. Não sei se faz sentido. Não, faz total sentido. Vamos colocar até um versículo aí para iniciar essa questão que você falou de entendermos quem nós somos no Senhor, né? Lá em Efésios 1, o versículo 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, acho que o primeiro ponto é que nós fomos chamados para sermos filhos, né? E isso esse versículo, né, já me lembra da música lá. Eu ia citar esse texto aí até. Não, mas pode continuar. Eu falei que já estava me lembrando daquela música esqueci o nome do cantor. Que é Adotados como Filhos, como que é o nome? Do Nick Billman. Porque o Senhor, a primeira coisa, Ele nos chamou para sermos filhos, né? Nós éramos órfãos, então antes de conhecermos a Cristo, de estarmos nele, nós estávamos na orfandade, mas o Senhor nos chamou para sermos filhos, cordeiros com Cristo. Então isso é muito forte, isso é muito poderoso. Então, e é algo que muitas vezes parece que é desconsiderado, né? Parece que o Senhor tem que me chamar para ser missionário, o Senhor tem que me chamar para ser pastor. Cara, a primeira coisa, o Senhor te chamou para ser filho. Você foi adotado e isso é algo poderoso. E através disso você pode anunciar para outras pessoas que também são filhos, né? Anunciar as boas novas para encontrar esses filhos também chamados pelo Senhor. Eu acho que aqui dá pra gente começar a definir, né, o que é esse chamado universal, que é exatamente esse ponto que a Adriana entrou, né? E aqui Efésios, ele vai desenhar muito bem essa realidade, né, da obra da redenção em nós, né? Então eu penso que a primeira coisa, e aí eu faço lembrança do catecismo de Westminster, que eu gosto muito, que é o catecismo da fé reformada, usado muito na igreja presbiteriana, né? Que o catecismo de Westminster, ele começa com a pergunta: qual é o fim do homem? Ou seja, para que o homem existe, né?
Até deixa eu colar aqui para eu ler bem certinho, senão eu vou citar e talvez eu possa ser fraco aqui na lembrança. Mas a pergunta é, qual é o fim principal e supremo do homem? E a resposta é, o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E eu penso que Efésios 1 e muitos outros textos, eles trazem muito bem esse desenho, que aqui eu acho que é esse chamado universal. Nós fomos chamados para, ele vai dizer ali, para glorificar a Deus e gozá-lo num sentido da experiência, de experimentar o conhecimento de Deus, né? Uhum. Então, quando Paulo escreve aqui o primeiro capítulo de Efésios, ele vai dizer que nós tivemos essa adoção como filhos. E essa filiação, ela fala muito dessa experiência pessoal com Deus, né? Que é essa experiência de pai e filho. E aí a gente volta também lá para o Éden. Porque quando Adão foi criado, ele foi criado como uma imagem de Deus. E o chamado universal, eu penso que ele está dentro dessas realidades. Nós somos chamados a primeiro momento. E todo e qualquer chamado do ser humano, toda a sede que há na busca de propósito dos homens, é em estar diante de Deus. Nós somos chamados para estar diante de Deus. Quando Paulo fala sobre filiação, mas ele fala, né, que fomos criados para boas obras e para sermos feitos à imagem do Filho, né? Então eu penso que o chamado é estar diante de Deus. Uhum. Para estar diante de Deus, nós voltamos ao Éden, agora por meio de Cristo Jesus, que é sermos feitos essa imagem, esse ser que é igual a Deus. Né? Nós somos feitos à imagem do Filho Jesus, que é feito à imagem do Deus divino, do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. E agora, o nosso chamado é estar diante de Deus, que a partir do momento que nós estamos diante dele, nós gozamos dele, nós experimentamos dele, e quando nós saímos desse lugar, nós entramos também, volto mais uma vez para o Éden, né, para Gênesis. Agora, quando nós saímos, nós vamos espalhando dessa imagem pelo mundo. Uhum. Aonde? Em qualquer lugar que nós estivermos. Sim. E aí você percebe que a vocação já não é o mais importante? Porque aonde? Em qualquer lugar que você estiver. Eu sou borracheiro. Glória a Deus. Ali você está glorificando a Deus. O que é o glorificar a Deus? É espalhar essa imagem, como era no Éden. É espalhar essa realidade de quem Deus é, essa realidade celestial, como borracheiro, como médico, como dentista, como o que você quiser, como pastor. Não importa qual seja a realidade. Aonde eu estou espalhando quem Deus é. Isso é o glorificar a Deus. Mas antes disso, eu também estou gozando dele. Eu estou experimentando dele. Cada vez que nós estamos diante de Deus, que é o chamado universal, nós carregamos um pouco mais essa imagem para espalhar por onde nós vamos. Então eu penso que é esse lugar que até a Adri citou aqui em Efésios 1, que ele fala, né, de ser igual ao filho, da prática de boas obras, de ser um filho. Então eu penso que esse é o lugar onde começa a parada. Não sei se eu falei demais e viajei muito. Achei bem legal. Bem isso. Eu acho que existe uma grande dificuldade hoje do cristão entender que ele é filho. Sim. Eu acho que começa também aí a falta de entendimento sobre o que ele deve fazer. Porque, que nem você leu aqui, né? Fomos adotados. E hoje muitos lares, até vai cair um pouco num próximo episódio, que a gente vai falar também sobre orfandade, né? Mas muitos lares hoje, por falta de um bom pai, quando o cara se converte, ele não consegue ver Deus como seu pai bom, um pai bom. Sim. Pelo seu próprio pai não de vida, né, terrena e tal, não ter sido legal com ele ou qualquer presente, coisa. Né? Você acredita que isso pode ser uma dificuldade para o cristão conseguir entender o que ele deve fazer aqui? O que vocês pensam sobre isso assim? Eu acho que sim, né? Eu acho que essa questão da paternidade, ela influencia em vários sentidos, né? Não só daqueles que, por exemplo, não tiveram um pai presente, mas até, por exemplo, eu que tive um pai muito presente, eu tive dificuldade no início de entender, acho que é uma questão de revelação e de compreensão das escrituras, porque você associa o teu pai terrestre com o teu pai celestial, né? E também porque quando você começa a aprender algumas coisas, poxa, Deus é tão grande, Deus é maravilhoso, mas você, tipo assim, cara, Deus é santo, é como se tivesse uma distância, entende? Sendo que ele é próximo, ele é íntimo, né? E, então, eu acho que várias coisas podem trazer essa dificuldade de compreender a paternidade de Cristo. Assim como a gente foi falado ontem na pregação da questão também da graça de Cristo, né? Uhum. Então, assim, são coisas difíceis de entender, que você, às vezes, cara, você precisa de uma revelação, porque você peca,
que é claro que a gente não pode viver em pecado, mas a gente peca e, poxa, nossa, cara, pequei, acabou minha vida, vou apanhar, Deus não tá aqui. Por quê? Porque você não consegue ter essa compreensão da graça do Senhor sobre nós, Porque eu acho que a gente cria, né, e eu acho que tudo isso é fruto do pecado, né? A gente olha as coisas, a nossa ótica, né? Então a gente olha o Deus Pai como nós entendemos que é um pai. Isso. Independente de qual seja a qualidade desse pai. Porque qualquer pai, por melhor que ele seja, ele não é como um bom pai, como o pai das luzes, como diz Tiago. Ele tem as suas limitações. E aí nós somos sempre tentados a olhar as coisas como nós percebemos a vida, né? Sim. Então a gente não consegue perceber a bondade do pai, que Deus é um pai que não é como os nossos pais e ele está muito além da nossa compreensão. E eu penso que sim, as nossas realidades paternas trazem essa questão da orfandade para com Deus. Mas eu acho que a raiz do problema é, de fato, a compreensão das Escrituras. Porque a gente é sempre muito tentado a jogar as coisas para os extremos, né? Sim. Então eu vejo de um lado, como a Adri falou, um grupo de pessoas, ou talvez até a gente mesmo se divida nesses grupos, que a gente não consegue lidar com a graça. Por quê? Porque eu não posso acreditar num Deus que me ama, mesmo eu pecando. Eu preciso fazer alguma coisa para ele me amar. E do outro lado você tem aqueles que, não, Deus ama, nossa, que tensão essa tua vida em santidade. Então, a gente sempre é muito tentado a cair para extremos, né? E não é nenhuma coisa nem outra. Então, quando a gente fala de paternidade, a gente tem a galera que quer ser amada pelo pai pelo que faz, que é o filho órfão, né? Ou melhor, o filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? Aquele que, pô, pai, você nunca me deu uma festa, eu sou um filho bom. Aí o pai fala, mas, homem de Deus, você estava aqui, você podia fazer o que você quisesse, você tá doidão? Então, a gente tem esse lado, só que a gente também tem um outro lado, quando fala de paternidade, que me incomoda, confesso pra vocês, que é a galera do colinho do papai. Então, a compreensão agora eu entendi que eu sou filho. O que é ser filho pra ele? Ser filho é soltar um louvor e ficar deitado chorando, ai, papai. E eu não acho que isso é paternidade. Porque eu acho que a paternidade bíblica não é infantil. Porque o exemplo de filho não é, como a gente tá fazendo essa analogia humana, o exemplo de filho bíblico não é um bebê no colo do pai. O exemplo de filho bíblico é Jesus Cristo. Que é o filho que representa o pai. É o filho que carrega a natureza do pai. Que quando Jesus fala, né, Filipe vai perguntar para Jesus, né, Jesus, mostra-nos o pai. Ele fala, Filipe, eu estou aqui. Eu sou a imagem do pai. Então, assim, isso é ser filho. E a Bíblia fala que o nosso propósito, chamado universal, é sermos a semelhança do filho. Então, eu também não acho que a paternidade, eu acho que a gente falha na paternidade, por exemplo, em dependência. A gente tem dificuldade em depender de Deus. A gente quer resolver todos os problemas da nossa vida, porque Deus não faz nada por nós. É a gente que faz. Mas eu também não acho que é essa infantilidade, sabe? Eu tenho bastante problema com essa parte, assim. Assim, eu acho que foi bem legal essa explanação, porque no final fez muito sentido do que é esse chamado que a gente tem. E até o que eu penso sobre o que me surge de dúvida aqui, né? Então a gente foi criado para glorificar a Deus. Exato. É isso, né? Exato. E como que eu glorifico? Primeiro eu coloco assim, nós somos criados para conhecer a Deus, estar diante de Deus. E a partir disso nós o glorificamos. Eu gosto dessa parada assim. Fomos criados para estar... Se você não estiver diante de Deus, você não glorifica a Deus. Por quê? Porque você não é carregado da sua imagem. Paulo vai dizer em Coríntios que nós somos transformados à medida que contemplamos. Então estamos diante dele, somos carregados da sua natureza, que é a realidade do Éden. Vou voltar mais uma vez para deixar bem claro o entendimento. No Éden, Adão estava diante de Deus. Ele carregava a imagem de Deus porque ele estava constantemente diante de Deus. Quando ele pecou, esse laço rompeu. Agora ele já não consegue mais glorificar. Claro que Deus derrama graça em alguns aspectos do Antigo Testamento e tudo mais, mas não vamos entrar nisso aqui agora. Então, primeiro estar diante de Deus. E aí glorificamos a Deus. O que é glorificar? Eu penso que glorificar a Deus é o resultado desse estar diante dele, que faz parte desse propósito, que é manifestar essa imagem de Deus. Eu acho que glorificar a Deus é quando você manifesta ao mundo quem Deus é, de diversas maneiras. Então, o que é glorificar a Deus? Você está no local de trabalho e de repente, e aí você é alguém que está diante de Deus, você vive diante de Deus, né? O famoso conceito do corandeu, né? Que é a palavra latim, se não me engano. Grega, agora me falhou a memória, que é, estamos sempre diante de Deus. Então eu vivo diante de Deus, aí eu tô lá no local de trabalho, de repente começa as piadinhas lá na rapaziada lá, pá. De repente eu tô na roda, e aí, pesado, licença, você já se mostra,
Você consegue condenar aquele comportamento, não sendo crente chato, né? De glorificar, né? Seus pecadores vão tudo pro inferno. Mas eu já me movimento de uma maneira que mostra que eu não compactuo com aquilo. O que acontece? Eu estou trazendo a imagem de Deus para aquele ambiente. Cara, isso não agrada a Deus. Então eu já estou manifestando a Deus nesse ambiente. Por exemplo, eu estou numa reunião de trabalho, eu estou lidando com as finanças da minha empresa, e aí alguém joga na mesa a ideia de algum tipo de sonegação, de algum tipo de drible fiscal, alguma coisa parecida com isso. Não. Aqui nós não trabalhamos assim. Eu estou trazendo a imagem da justiça de Deus, né? O que é trazer a imagem de Deus? É trazer a imagem de um Deus que é santo, de um Deus que é justo, de um Deus que é bondoso. Então eu estou num ambiente onde alguém está sendo injustiçado. De repente eu levanto e falo, não, vamos parar com isso aqui. E eu manifesto justiça. Isso é glorificar a Deus. Então são vários aspectos. Eu acho que não está nem... É claro que também existe o conceito, o contexto da pregação do evangelho, mas eu acho que antes da pregação do evangelho é simplesmente a minha vida manifestar que existe um Deus que é santo, que existe um Deus que é justo, que existe um Deus que é bom, que existe um Deus que anda num fluxo diferente do fluxo desse mundo. Então eu penso que isso é glorificar a Deus. E eu acho que esse é o chamado universal. Nossa, aquela, né? Faz sentido, não? Nossa, total sentido, mas até muito forte, assim, a maneira como você trouxe, porque às vezes a gente olha para a palavra, a gente sabe que a gente precisa ser transformada por ela. E aí você não peca porque, cara, não tem a palavra, preciso ser transformado. Mas não para glorificar Deus, né? Se você olhar por essa perspectiva, cara... Você não peca para ser aceito por Deus. Exatamente. Tipo assim, se é você zoado, olhar, né, cara? É bem complicado. É uma coisa bem complicado. bem... Porque nós não temos a compreensão do evangelho. Exatamente. Você citou uma coisa bem interessante a respeito da ministração de ontem. A gente fala ontem, né? O pessoal vai ouvir daqui 3 semanas, né? É verdade. Cara, você descobre qual é o que é ontem, né? O que é ontem? Aí o pessoal fala, nossa, eu quero ouvir a mensagem, mas já nem sabemos qual que é, faz. Né? Escuta todas. Boa, gostei. O que eu ia falar? O TDAH. Da graça, né? A gente não consegue lidar com a graça. A gente não consegue lidar... A gente, eu digo assim, o cristão de maneira geral, ele não consegue lidar com a graça. Ele precisa funcionar no legalismo. Eu preciso ser aceito por Deus. O que é santidade? Ser aceito por Deus. Então, quanto melhor eu vivo, mais Deus gosta de mim. Exatamente. Isso aqui é terrível, porque o evangelho é pautado em um dos aspectos de quem Deus é. Graça. O evangelho é graça pura. Eu gosto da definição de Timothy Keller, que ele fala que o evangelho ele é sempre crucificado entre 2 ladrões. Aí ele faz a lembrança da crucificação. Então, de cada lado da cruz tinha 2 ladrões, né? Ele fala que o evangelho está sempre no meio do legalismo e da libertinagem, né? Do relativismo, né? Ele vai fazer esse desenho. Porque o evangelho nem é relativismo, que é a libertinagem, viver como quer, mas ele também não é legalismo, ele é uma coisa completamente diferente. De um lado legalismo, do outro lado relativismo. Só que o evangelho não é nenhuma coisa nem outra. E nós temos dificuldade em entender isso. Sim, porque quando a gente fala de graça, por exemplo, eu confesso pra vocês aqui, você citou a pregação de ontem, eu pregando, pensando, nossa, mas aí os irmãos não vão entender, vão sair pecando amanhã. E se sair é porque não recebeu do evangelho. Exatamente. Porque quando você recebe do evangelho, você recebe da graça, você não quer sair pecando. Você quer viver dessa natureza que você recebeu. E quando você peca, você sente na hora, cara. O Espírito te confronta, é uma coisa assim que é na hora. Natural. É natural da vida do crente, na hora que você... Me deixa te cortar. E por que é natural? Porque é a natureza. O evangelho fala... Eu falei com o Arthur esses dias, e eu disse pra ele que eu tenho 2 livros que eu já escrevi na minha cabeça, que eu preciso escrever eles. Um é sobre fome por Deus, né, porque a gente tem o evento aqui que eu gosto muito do carnaval, que é Fome por Deus. E o outro é sobre natureza, porque pra mim tudo se resume à natureza. O evangelho fala de uma nova natureza. Pedro vai falar sobre isso, eu gosto muito da definição que Pedro traz. Paulo também vai falar que nós somos agora coparticipantes da natureza divina, ou seja, a natureza divina está em nós. Então, quando você tem natureza, o que é natureza? Tá aqui o Jasso tem uma natureza. Você fala uma parada pra ele, ele te responde grosseiramente. Sim. Uma parada no podcast. O que é isso? É natureza. A natureza você não pensa pra fazer. Sim. Então, quando você é regenerado, quando você foi alcançado pelo evangelho e colocado nesse chamado universal, você tem uma nova natureza. Quando você vê injustiça, é natural. Você não precisa pensar, será que eu faço alguma coisa? Como é que... É natural. Pá! Por quê? Porque natureza é espontâneo. Bom, a minha natureza, que o pessoal tá brigando comigo, que eu mexo os braços. Porque é minha natureza. Eu não penso para fazer isso. Simplesmente sai de mim. E eu penso que o nosso maior problema é que a gente não entende que o evangelho tem a ver com natureza. Eu posso pregar graça por um ano inteiro nessa igreja. E se você tem uma natureza regenerada, a hora que você flertar com o pecado, a própria natureza que está em você vai dizer, não é para você. Não faz parte de quem você é. Tá ligado? Então eu acho que isso é muito louco. Não sei se a gente deu uma disturbiada do assunto aqui. Não, eu acho que não. Eu gostei muito dessa perspectiva que você falou, cara, porque eu acho que isso muda muito a vida da gente. Se você
começar a olhar por esse lado, assim, que, cara, eu não vou deixar o pecado só porque é pecado, mas porque quando eu faço aquilo que é justo, aquilo que é santo, eu estou glorificando a Deus nas minhas escolhas, cara. Eu achei isso muito poderoso, sabe? E aí a gente entra nessa questão, a gente consegue firmar um pouquinho mais essa questão do propósito. Porque estamos aqui com Efésios 1 aberto. Ele vai falar que o propósito de Deus... Então Deus tem um propósito. Para eu entender o meu propósito, é bom entender o propósito de Deus, né? E o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. É 1:10, né? Efésios 1:10. E o que é convergir em Cristo todas as coisas? É toda a realidade do cosmos fazer sentido em Cristo. Que é essa questão de glorificar a Deus. De manifestar a glória de Deus. Aqui, né? Tava lá, né? De manifestar a glória de Deus. Então você tem essa definição de Efésios 1, de que toda a realidade vai convergir em Cristo. Então esse é o propósito. Se esse é o propósito de Deus, não tem como o meu propósito fugir disso. Qual que é o meu propósito? Convergir em Cristo. Fazer com que toda a minha vivência termine em manifestar e mostrar quem Cristo é. Glorificar a Deus. E aí, só citando também mais um texto, que é Romanos 11:36, que Paulo vai dizer que por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele, eternamente amém. Ou seja, toda a vida tem um objetivo, levantar glória a Deus. E esse é o chamado. Caraca, né? Não, nossa, que conversa boa, né? Porque daí me lembra mais uma coisa, me lembra assim que às vezes com essa questão que a gente já falou em alguns outros episódios, que não sei se já foi ou se virão ainda, né? Mas sobre essa questão né? Porque a gente ainda não sabe bem, né? Quando que vai alguns. Mas essa questão até do coach, né? Aquela coisa assim, do coach espiritual. Esse podcast é inimigo dos coaches. É, inimigo, a gente sempre vai falar. Não, mas é porque é uma realidade essa questão do coach espiritual, sei lá, coach crente, não sei nem qual termo que eu poderia usar. Mas assim, que tem aquela coisa, não, por exemplo, eu sou um empresário, o meu propósito é ser empresário, porque eu ajudo a vida das pessoas. Boa. Porque eu estou... Mas, cara, o teu propósito não é ajudar a vida das pessoas, o teu propósito é glorificar a Deus, é trazer a palavra através das tuas ações. Então, isso já coloca... Muda todo o jogo. Muda tudo. Muda todo o prisma das coisas, tá ligado? Porque eu sempre me incomodei muito com isso quando começou a surgir isso, porque eu sempre do ministério. Então surgiu, uns anos atrás, agora você já está começando as coisas ir pro lugar. O que surgiu? Você é do ministério, eu sou o empresário poderoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar sábado à tarde no meu iate, curtindo a vida, e eu te mando 1 milão. Aí cada um cumpriu o seu. E não, cara, todos nós temos o mesmo chamado. Isso. Aí, por exemplo, o cara do iate não ora, não cresce nas escrituras, mas ele me dá uma oferta. Então ele não está cumprindo nada. Porque todos somos chamados à mesma realidade. Estar diante de Deus e glorificar a Deus. Aí, enquanto o empresário está glorificando a Deus na sua empresa, no tratamento com seus funcionários e diversas coisas que poderíamos citar aqui, eu estou glorificando a Deus pastoreando a igreja. Mas todos estamos fazendo a mesma coisa. E isso é muito maneiro, né, Nossa, é muito cara? legal, é muito show, né? E isso também parte até para dentro de casa, né? Quando você fala assim, quando a gente comenta sobre transbordar, quando é falado em cima do púlpito ali, cara, eu tô com muito frio, velho. Quando é falado assim, você busca tanto ao Senhor, quando você começa a ser tão cheio, que você transborda. Mas aí você acha que assim, lá dentro da igreja, que você vai no irmão que tá precisando e tal, e a tua família começa a ficar escanteada. Porque você acha que você tem que estar o tempo todo na igreja, porque lá você cumpre o propósito. Lá você cumpre. E eu acho que não, né? Com certeza não. É sobre toda a vida, né? A gente é muito tentado na nossa formação filosófica, que é o pensamento greco-romano do dualismo, né? Nós somos sempre jogados a dualismo. Então, ou é santo, ou é secular. Ou é para Deus, ou é para mim, ou é para o mundo. E o pensamento hebraico, judaico, bíblico, ele é uma única coisa só. A Bíblia nunca divide. É tudo sobre uma mesma realidade. Então nós não estamos em duas realidades, ainda que nós pertencemos a duas realidades, mas nós funcionamos a partir de uma única coisa. Então, cantar louvor na igreja é santo. Lavar a louça em casa é santo. Pregar no domingo à noite é muito santo. Glorifica muito a Deus. Brincar com o filho em casa, tratar bem a esposa, posso até dizer que às vezes é mais santo. Tá ligado? Porque dentro dessa ótica do propósito, você citou essa questão igreja e família, a gente sempre se pegou assim num pensamento, tipo, quando você vai falar de propósito, aí você vai falar de recompensa. Então você vai pegar lá o missionário que tá em campo. Pô, o cara vai ter uma baita de uma recompensa, né? Tá lá fazendo muito pelo evangelho. Vida, né? Pô, e a dona de casa?
que nunca teve a oportunidade de sair do lar, porque tem alguns filhos, porque talvez não tenha uma preparação teológica para tal função, ou alguma coisa parecida com isso, ela vai chegar diante de Deus e daí? Deus vai falar, você não, você Às é vezes muito ela até de paia. uma igreja pequenininha que Exatamente, não tem nem pensa nisso. nem tem nem estrutura. recebeu esse encargo. O que vai ser dela? Cara, não vai ser nada diferente. Por quê? Porque ela vai chegar diante de Deus e aí ela esteve diante de Deus. Ela tem a natureza. E naquela natureza ela espalhou no lar enquanto lavava uma louça, enquanto fazia um pão, enquanto pregava o evangelho para os filhos. Você pega, por exemplo, a história de John Wesley. John Wesley fala que a principal pessoa da vida dele, na formação espiritual dele, foi a mãe dele. Como é que é o nome da mulher? Susana Wesley, perfeito. Cara, isso aqui é maravilhoso, porque ele vai quebrando esse dualismo sagrado e secular, de que eu só glorifico a Deus nas coisas que nós denominamos santas. O que para nós é santo? Louvor é santo, cadeira da igreja é santo, o chão da igreja... Por exemplo, o chão da igreja é santo, eu tenho que varrer ele, tenho que limpar a igreja, mas o da minha casa eu não varro. Deixa que alguém varre lá, a mulher varre, o filho varre, sei lá, mas tudo está dentro de uma mesma realidade. O chamado universal... Por isso que eu falo que a vocação, ela é secundária. O que você faz? Eu fico em casa cuidando da família. Eu sou um médico, um cirurgião do top. Eu sou um baita de um pastor. Não é sobre isso. É sobre o quanto eu estou diante de Deus. E quanto eu glorifico a Deus na porção que Ele me deu. Tá ligado? Isso, Davi, a gente pode usar, né, me corrija se eu estiver errado, a parábola das moedas, né? Eu acho que entra bem nisso, citado. Né? Que é a porção, né? Eu até ia entrar nisso agora, ainda bem que você já... Aí eu pensei, não vou, porque eu já falei bastante. Mas a gente vê, né, Jesus dando encargos diferentes uns para os outros. Então, cada um tem uma porção. Cada um tem Por exemplo, existem pastores que foram chamados para grandes ministérios. Existem pastores que foram chamados e a porção que Deus deu é um grupo pequeno de pessoas. E quem é melhor ou quem é pior? Nenhum nem outro. Por quê? Porque tem a ver com a fidelidade naquilo que Deus me deu. A parábola dos talentos Você tá com ela aí? Não. Não tô. Mas então é Mateus 25, né? Tá dentro do sermão escatológico de Jesus, ele fala que a um Deus deu 5 moedas. A um deu 1. A um ele deu 2 e a outra ele deu 1. Eu sei que tem 1, né? Mas é isso, é 5, 2, 1. E aí ele dá... eu tô falando moeda aqui, mas é dos talentos, né? Sim. Ele dá esses talentos, e esses talentos eles eram dinheiro, né? Eles eram uma porção financeira. E aí, um recebeu muito, outro recebeu médio, outro recebeu pouco. E o tratamento do Senhor, quando ele volta ali, é uma parábola, né? Então tem um Senhor que vem prestar conta. Não é sobre quanto você tinha, é sobre o quanto você desenvolveu aquilo que você tinha. Então, cada um vai ter uma porção. Tem pessoas que são chamadas... Por isso que aí a gente cai nesse problema da nossa geração, que desenhou o que é o propósito verdadeiro. Então, o propósito verdadeiro é você ser o maior empresário. E às vezes não. Às vezes o cara vai ser dono de uma sorveteria de esquina lá que vende geladinho. Mas ele vai ser fiel naquilo que Deus deu pra ele. É que, na verdade, parece que houve em algum momento que a questão do teu propósito se misturou com o teu trabalho, né? Com a tua profissão. Sim, o propósito se resume à vocação. Se resume à vocação, à profissão. Ou não vou nem dizer vocação, porque às vezes a pessoa trabalha numa coisa que ela nem é vocacionada. Nem é vocacionada. Simplesmente ela tá fazendo a família ter comida na mesa. Sim. Simples assim. Exatamente. Tudo se resumiu ao que eu faço de segunda a sexta. Né? O que eu faço profissionalmente. E aí eu tenho que ser o top daquilo lá. Então eu acho que você tem que buscar sempre ser o melhor em tudo que faz. A Bíblia ensina isso. Aquilo que faz, faça como é o Senhor. O que vier à tua mão, faça com toda a sua força. Então a Bíblia ensina a execução da vida no meu melhor. Mas às vezes o meu melhor não vai me fazer se tornar o maior empresário da cidade. Vai fazer eu continuar sendo um empresário simples. A gente tá falando de empresário aqui, mas isso em qualquer área da vida, né? A gente tá só desenhando esse exemplo aqui. Mas assim, foi desenhado que para eu cumprir o propósito, eu vou ficar rico e eu vou ser o mais poderoso de todos. E não tem nada a ver. Você pode ser pro resto da vida um empacotador de mercado, não menosprezando a função, muito longe disso. Mas você pode estar diante de Deus e glorificando a Deus em cada milho que você coloca dentro da sacolinha do mercado, mostrando quem o Senhor é em cada ato da sua vida. E isso é propósito. Isso é o chamado, né? Então, faz sentido essas loucuras aí, não? Resumindo, não existe grande propósito e pequeno propósito. Existe propósito. Um propósito. Que é refletir a imagem de Cristo. Perfeito. Independente de onde você esteja, ambiente, se é família, se é igreja, é isso que a gente busca, então. Perfeito. É exatamente isso. E aí, indo para um outro ponto aqui, não sei se você vai perguntar isso, não. Que aí também entra no que você, a partir disso, que você vai sendo direcionado pelo próprio Deus ao que fazer. Então eu acho que a neura, ela acaba aqui. Eu estou diante de Deus, eu estou glorificando a Deus em tudo que eu faço, e aí o Senhor, ele vai guiando você.
Então, o que eu diria, saindo do propósito e indo para a vocação? O que você está fazendo hoje, faça com toda a tua força. Faça o melhor que você puder, sirva a Deus, busque a Deus, esteja diante de Deus e Ele vai te guiar. Se você tem um chamado ministerial, começa a servir na igreja. Acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar, até por ser da minha área, né? Eu tenho um chamado ministerial. Pô, pastor, o que eu faço? O curso de teologia, o cara já fica bem louco. Esteja diante de Deus. Glorifica a Deus no que você está fazendo. E começa a servir na igreja o máximo que você puder. Em tudo. Mas meu chamado é pregar. Aí você fala, pô, irmão, então vamos lá limpar a igreja. Não, meu chamado é pregar. Aí que a coisa não funciona. Então, se joga no serviço. Tem que falar no podcast, é podcast. Tem que esticar cabo, tem que passar pano. E você começa a servir. E o Senhor... E assim, eu digo isso também... Porque essa é a minha própria experiência. Eu um dia entendi que eu era do ministério. Tomei algumas atitudes ousadas, que talvez nem todos tenham que andar nesse mesmo lugar, né? Eu fui integralmente, de cabeça mesmo, larguei tudo, falei, tô aqui. E aí cheguei na segunda-feira, na frente do meu pastor, e falou, tô aqui. O que é? E aí eu comecei o meu trabalho ministerial pintando igreja, né? Tanto que eu sou quase um pintor profissional, de tanto que eu pintei igreja. Porque sou sim. Você fica quieto aí que eu sou sim. Pinto, os caras não sabem mexer uma tinta aqui, né? Eu tenho que ensinar tudo, mas enfim. Cara, eu comecei a... Não, aqui é família, né, galera? O nosso podcast é uma conversa, é bem natural. E, cara, eu comecei a servir no que tinha. O que eu achava que eu ia fazer? Eu nem sabia o que eu ia fazer. Eu sei que eu estava ali para servir a Deus. Café. Ele quer café. Tem que pegar um cafezinho. Só que, Davi, dentro disso também, né, dessa questão do ministério, pessoas que foram chamadas ao ministério, não necessariamente elas precisam ser integrais na igreja, Boa, né? Muito bom levantado, não. Eu acho que aí é a porção de cada um. Aí a gente volta na porção. Eu penso que todo mundo é chamado a servir ao Senhor na vida da igreja. Seja em alguma área que dê para servir. Alguns são chamados de maneira mais específicas, né? Aí a gente tem essa questão mais do chamado ministerial mesmo. A Bíblia vai falar em Efésios 4, Paulo vai falar sobre os dons de Cristo, que são homens específicos para serviços específicos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a gente vai ver muitos outros textos também sobre dons, que eu acho que é toda essa vivência de igreja, né? Os dons são a capacidade que Deus dá para que todos sirvam na vida da igreja. Só que existem as porções. Então tem pessoas que são chamadas ao trabalho evangelístico. Porém, elas vão fazer isso não integralmente, simplesmente servindo a igreja. Quando que eu sei que eu sou integral? Quando Deus começa a dar a você uma porção que não comporta mais você trabalhar e estar no ministério. Você ter essa a gente chama de bivocacional, né? Você ter essas duas vocações. Chega uma hora, para algumas pessoas, talvez não chegue para todas, nunca chegue para todas, que você vai ver, cara, eu preciso agora escolher. Eu vou para esse lado, eu vou para esse lado. Em qual que eu vou me dedicar mais? E aí, às vezes, você tem que escolher o chamado ministerial. Mas Deus sempre vai guiar isso. Eu acho que é algo que a pessoa tem que ter a menor, e é o conselho que eu dou até pastoral, você tem que ter a menor neura possível nisso. Se for para ser, vai chegar uma hora que você vai ter a clareza. Está na hora de eu ir pro chamado integral, porque não tem mais para onde escapar. E eu até aconselho a pessoa ser bivocacionada o máximo que ela puder. É o conselho que eu dou hoje, depois de... Eu tô há 12 anos no ministério em tempo integral. E eu, por mais que eu tenha pouca idade, eu comecei muito jovem, né? E o conselho que eu dou é fique no bivocacionado o máximo que você puder. Enquanto você puder, principalmente por conta do maior problema que é a dificuldade ministerial, que é financeira. Qual que é a principal dificuldade ministerial? Não é a financeira, eu poderia colocar outras, mas a que sempre está no meio é a dificuldade financeira. Então assim, cara, se você tem uma habilidadezinha, vai ali, pô, faz um servicinho, vai fazendo tudo que você pode, vai acordando cedo e dormindo tarde, que Deus vai ir trabalhando em você. Chega uma hora que, quem sabe, eu saí do bivocacionado quando o meu trabalho ministerial conseguiu me suprir a minha e a minha família. Ali eu falei, cara, o Senhor preparou para mim uma renda dentro do ministério que eu não preciso sair fora. Então agora eu vou colocar mais energia no ministério, no estudo da palavra, no estudo teológico, no trabalho da igreja. Então foi aí que eu consegui ter o equilíbrio de entender. Se Deus preparou essa renda para mim, não tem porquê. Se eu sair, é porque eu tô talvez sendo meio ganancioso. Aí Davi, quero usar um exemplo teu, mas eu que vou falar que eu acho que é interessante, né? Porque muitas pessoas acreditam que você tem que ir para o ministério, igual como você falou, né? Agora há pouco. Poxa, eu fiquei sem opções, eu não tenho trabalho, eu não tenho... então eu vou pro ministério, né? E eu acho que é muito interessante que, como a gente, né, é irmão, né? Sempre está junto. Tivemos uma empresa juntos. Tivemos uma empresa juntos, né? Na verdade, é até esse exemplo que eu quero dar, né? Que chegou um momento... Você sempre foi do ministério.
era missionário, né? Sempre estava no ministério. E aí nós tínhamos uma empresa juntos, né? Opa, não sei se o Matheus chegou a conhecer a nossa empresa. Não. Mas nós tínhamos uma empresa, Cosmos, né? estúdio criativo. Era de, top. de audiovisual. Tá aqui os nossos clientes ainda. Teve cliente Cheguei que a ver veio o Instagram de vocês numa época assim, mas... a gente tinha a empresa de audiovisual, né? E o que aconteceu? Aí, no meio disso, o Davi foi chamado aí pro pastoral, né? E não comportava mais, não tinha como, né? E aí eu ali, poxa, na minha pegada que eu era mais do administrativo e comercial, né? E vendo que não tava, porque realmente ele estava dedicado ao ministério. E assim, a gente chegou no momento aqui, até eu falei, que eu cheguei até a falar pro Davi, eu falei, cara, a gente pode crescer muito. Porque realmente nós éramos muito bons no que fazíamos, né? Era um trabalho bem feito. Era um trabalho muito bem feito, muito legal. E a gente poderia crescer, mas você vê quando Deus... Não é, o negócio é, cara, vai pro ministério, e aí a gente acabou se desvinculando ali da empresa, porque ficou muito claro aquilo que Deus tinha, né? Então, também é legal dar ênfase, porque realmente as pessoas, poxa, eu não tenho eira nem beira, vou pro ministério, vou virar pastor, igreja, paga aí um salário. E a gente ouve isso. Até eu já ouvi recentemente, a pessoa fala, eu acho que eu sou do ministério porque eu não me encaixo em nada. Eu me encaixo em muitas coisas. Só que tem uma, por exemplo, eu tive uma experiência que foi uma experiência bem marcante no meu processo do colocar quase toda a minha energia no ministério, que uma vez eu fui filmar com os amigos meus em São Paulo, numa plataforma de um super coach, negócio assim, fantástico, muita gente assim, muito desenvolvida no business, assim, um negócio muito, era um ambiente muito, para quem é dos negócios, fantástico. E eu fiquei lá, só gente rica, só carrão, só glamour. Almocei em Alphaville, um restaurantão lá que eu não sabia que eu fazia, que vergonha, eu sou pobre demais. Eu fiquei lá meio que era a entrada, não sabia pra onde eu ia, uma loucura. E eu estive lá, foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência que eu glorifiquei a Deus estando lá. A gente também não precisa ser o crente xarope, nada. Pô, me diverti, foi muito bom. Mas eu me lembro que logo que eu voltei, eu tive a experiência de fazer um dos serviços que eu mais gosto, que é limpar a igreja. Eu me lembro que eu tava arrumando as cadeiras, eu falei, Deus, eu gosto disso, cara. É aqui que meu coração queima, arrumando cadeira de igreja pro culto. E eu percebi, cara, esse é meu lugar. Então, assim, o chamado ministerial, e eu estenderia isso para outras áreas também, porque às vezes o cara tá lá, ele viu uma oportunidade de negócio, ele viu uma oportunidade profissional, ele vai me dar muito dinheiro, e aí você entra e você começa a se estressar. Esses dias, uma pessoa que eu conheço, minha irmã, por sinal, né? Você tá aqui porque acho que ela me daria liberdade. Ela teve uma promoção ali profissional, pensou, vai ser fantástico. Daqui a pouco ela foi começar, cara, tá me tirando, não tá me trazendo paz, eu não tô me sentindo bem, e retrocedeu. Teve essa voz de Deus, esse sentimento em Deus de retroceder. Então, assim, o chamado, a vocação, ela é como o Hernandes Dias Lopes fala, não é quando todas as portas se fecham, é quando você tem todas abertas, mas você só consegue ver uma. É só aqui, cara, minha parada é essa aqui. E o ministério, eu digo, porque essa é a minha área, e eu sou muito apaixonado pelo ministério, pela obra de Deus, eu digo para quem tá nos ouvindo, cara, se você tem um chamado ministerial, as portas não vão estar fechadas para você, você vai ter muita oportunidade. Só que você não vai ter prazer. Você vai olhar e falar, cara, eu gosto mesmo do turno de oração frio, gelado, tem 4 pessoas. Mas aquele lugar é o lugar que eu amo estar, tá ligado? Cara, isso é muito massa, né? Eu fico de cara com essas coisas. É porque assim, a gente também, por exemplo, eu não sou uma pessoa, não acredito que... Eu creio que eu não tenho chamado integral, né, para o ministério. Mas eu consigo entender exatamente o meu lugar dentro do reino, né? E eu tive uma experiência nos últimos dias bem nesse contexto, né? De que eu experimentei algumas coisas profissionais das quais eu queria. E aí eu vim para um turno de oração aqui. E, cara, o Senhor tocou muito meu coração aquele dia. Foi um turno muito bom. Tinha pouquíssimas pessoas. Mas eu saí daquele turno pensando, cara, nada se aproxima, cara, quando você está diante do Senhor. Não há nada que supra o nosso coração, que satisfaça o desejo da nossa alma, quanto a presença do Senhor, quanto estar diante dele, né? Não vou deixar o meu trabalho, mas é nesse lugar que eu sinto prazer, que eu sinto a minha... E aí que a gente pode definir, né? O Matheus até já definiu aqui, mas reforçando um pouco mais, essa aqui é a parada, porque se você confunde propósito com vocação, você vai se jogar na vocação. E você vai chegar na vocação. Se você for uma pessoa esforçada, você pode chegar lá. E quando você chegar lá, cara, vai te bater a bad. E às vezes você vai perder o presente da vocação que Deus te deu, porque você não está satisfeito. Por quê? Porque você não está diante de Deus. Não é sobre não ter a vocação, sobre não ter o profissional. É sobre primeiro estar diante de Deus. Aí quando você vai pra vocação, tá tudo no lugar, tá tudo encaixado. A Adri
pregou domingo retrasado até, ó. Essa foi braba. Essa foi boa, né, cara? Não sei se tá no... Tá no YouTube, Tá no sim, YouTube. tá. Essa aí tinha aqui. Cara, Muito boa. veja satisfação plena, porque falou muito comigo a forma como ela pregou e casa muito com o que a gente tá falando aqui, sobre você ser satisfeito, independente de onde você Perfeito. esteja, o que você está fazendo, assista e você vai entender com outra visão, uma visão bem legal da forma como ela trouxe, e aquilo encheu, sabe? Porque eu falo, cara, eu sou muito lazarento. Não tem, velho. Assim, eu amo jogar, né? Amo. E... Jogar jogo virtual, né? Fala aí. Isso. Então o pessoal já acha que você é viciado em tigrinho. Não, graças a Deus não. Minha esposa é contadora, já pensou se eu fosse... Ia ser um problema. Mas eu gosto muito, né? Agora tô jogando Harry Potter até. Imagina, cara. Deus me livre. Nossa, agora nós perdemos um Nossa. monte de seguidor aqui, né, cara? Então, jogando Harry Potter agora tá bem massa, inclusive. E assim, tem momentos que eu troco. Eu sei que eu deveria estar mais aplicado na palavra, sabe? Tipo assim, gastar mais tempo. E aí eu tô lá jogando. E aí chega um momento que assim, cara, eu preciso ir. Eu preciso abrir aqui. Eu preciso fazer o negócio. E eu vou lá, abro. E aí gasto um tempo lá. Quando termina, eu falo, cara, por que eu não tava aqui antes? É, Por sempre que assim, eu não fiz só isso hoje? E aí vem amanhã e amanhã eu faço a mesma coisa. Sabe? É por isso que eu digo, lazarento mesmo. A gente é tentado sempre a sair da presença, né? Foi o que aconteceu com Adão. Onde a coisa desanda quando ele sai da presença. Então essa é a nossa guerra contínua, né? Estar diante de Deus. É pesado mesmo. Mas galera, já estão avisando, a gente tem 55 minutos. Os diretor corta nós, já né, tão cara? cortando, Eles né? cortam nós, Cortar o viu? papo. Então, Mas eu acho assim, né, só um adendo aqui, que às vezes a gente complica muito as coisas que são muito simples, né? Às vezes a gente fica procurando coisas grandiosas, fica procurando essa satisfação, quanto na verdade a gente só tem que mergulhar na palavra, né? Eu acho que é isso que eu até gostaria de falar, né, para os nossos irmãos que estão em casa. Se você tá com problema de encontrar satisfação, talvez você precise mergulhar. Talvez não, tenho certeza que você precisa mergulhar mais na palavra e numa vida de oração. Que você vai encontrar satisfação em Cristo. A gente foi criado numa, assim, sei lá, foi algo que a galera foi acreditando que, cara, se você entregar sua vida para Jesus, você vai ser feliz, a tua vida vai mudar, só vai acontecer bênção. Mas não, você vai ter problemas, você vai passar por sofrimento, mas você vai ter um coração satisfeito. Isso que é você mergulhar na palavra. É você passar por muitas coisas difíceis, boas, felizes, tristes, mas sempre com o coração satisfeito nele. Sim. E isso é transformador, e isso que é o evangelho, né? e esse é o propósito. E esse é o propósito. Amém ou não? Vocês entenderam ou não? Amém. Mas então, é isso. Queremos agradecer vocês que vieram até aqui. A gente já pensaram em alguma coisa pra galera A comentar nossa agora no frasezinha final? que a galera não tá chegando até o final. Não, tá falando. chegando Estar até o diante de final. Deus, né? Então vai. Estar diante de Deus. Escreve nos comentários. Estar diante de Deus. E não- Esteja diante de Deus. Exato. Não só escreva. Esteja diante de Deus. E não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, como o Davi já falou agora. E, cara, compartilha. Você compartilha tanto meme ruim, sem graça, cara. Verdade. Então, manda pra tua avó. Eu mando pra minha avó assiste, cara. Então, manda pra tua também. Beleza? É isso aí. Valeu. Amém. Falou. Falou, pessoal. Valeu. Tchau, Obrigado. tchau.